Você está assistindo Lições da Bíblia com o irmão Carlos Jaime. Estamos estudando sobre vida, morte e eternidade. O assunto desta semana, morte em um mundo de pecado. O tópico de hoje, vocês não morrerão. Uma das manifestações dessa mentira é vista na crença da imortalidade da alma, que foi a base de muitas religiões e filosofias antigas. No Antigo Egito, motivou as práticas de mumificação e a arquitetura funerária, como se vê, por exemplo, nas pirâmides. Essa teoria também se tornou um dos principais pilares da filosofia grega. Por exemplo, em A República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fédon de Platão, Sócrates argumentou em tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível, e nossas almas realmente existirão no Hades. Esses conceitos filosóficos moldaram grande parte da cultura ocidental e até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originaram muito antes, já no Jardim do Éden, com o próprio Satanás. No cerne da tentação, Satanás assegurou para Eva: é certo que vocês não morrerão, Gênesis 3, verso 4, colocando sua palavra acima da palavra de Deus. A teoria satânica da imortalidade natural da alma tem persistido mesmo em nosso mundo moderno. Livros, filmes e propagandas de TV continuam a promover a ideia de que quando morremos simplesmente passamos para outro estado de consciência. Quão lamentável é que esse erro também seja proclamado em muitos púlpitos cristãos. Até a ciência se envolveu. Há uma fundação nos Estados Unidos que tenta criar uma tecnologia que nos permitirá entrar em contato com os mortos, os quais, creem os cientistas, ainda estão vivos, existindo como pessoas pós-materiais. Tendo em vista a prevalência desse erro, não é de se surpreender que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. Ainda bem que a palavra de Deus não nos deixa cegos com relação a este engano que é a imortalidade da alma. O Salmo 115, verso 7, o salmista diz, verso 17, aliás, o salmista diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. O evangelista São João escreveu no capítulo 5 de seu evangelho, no versículo 28, as palavras de Jesus que diz: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui Jesus fala que ouvirão no futuro. Um dia Deus os chamará à vida novamente, e então neste dia eles voltarão à razão e ouvirão a voz de Deus. E o versículo 29 de São João 5 conclui dizendo: os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Este é o juízo de Deus e a recompensa para os salvos no dia em que ele chamar do sepulcro os seus mortos. E o salmista, no capítulo 146, versículo 4, falando sobre os mortos, ele diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os teus desígnios. E São Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58, ele dá uma explanação mais precisa sobre a ressurreição dos mortos. Diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É importante observar que aqui para a igreja de Corinto, no capítulo 15 de 1ª Carta de Coríntios, Paulo fala da imortalidade da alma, sim, porém, tão somente no dia que a última trombeta soar, chamando os mortos à vida. Naquele dia, os que vão para o céu acordarão com um corpo glorificado, incorruptível, e alcançarão a eternidade, a vida eterna. Portanto, é mentirosa toda palavra que se diga que alguém que morreu apareceu para quem quer que seja. Isso não procede de Deus, é mais uma mentira de Satanás para enganar as pessoas que desconhecem a palavra de Deus. Não caiamos nas ciladas do diabo. Consultemos a palavra do Senhor, o seu santo livro, a Santa Bíblia, e que possamos adquirir conhecimento e luz espiritual para não cairmos nas ciladas do nosso inimigo.